seguinte, pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês tudo que você precisa ter para ter estrutura financeira. Se você é aquela pessoa que está desorganizada, você quer começar a cuidar melhor do seu dinheiro, se estruturar, cansou de bagunça, cansou de faltar dinheiro, ficar todo momento preocupado, e geralmente eu atendo clientes que são autônomos, profissionais liberais, mas isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo se encaixa para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, seja CLT, seja autônomo, ela precisa ter essa estrutura financeira. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre bancos, cartões, reserva, como planejar o quanto que você deve guardar, o que que você deve pensar. Então, é um caminho para você seguir para ter uma estrutura financeira, para ter uma vida financeira melhor. Então, por isso que a gente vai abordar sobre todos esses assuntos. E eu acredito que vai ser um vídeo bem completo, bem direto ao ponto, né? A gente não vai enrolar muito aqui, mas que vai auxiliar você a sair dessa bagunça, a começar a usar melhor o seu dinheiro e saber o que fazer, né? O que que você deve trilhar. Então, a gente vai falar sobre ter uma estrutura financeira. E para isso, é preciso a gente entender, pô, qual banco é bom? Qual cartão é legal? Se eu for investir, qual corretora de investimento vai me atender? Essa é uma dúvida muito comum quando eu atendo clientes aqui no escritório, tanto na consultoria quanto clientes da gestão. A primeira coisa que eles falam, pô, mas a gente vai investir, eu tenho hoje conta no Itaú, Santander, qual o melhor? Ou devo criar conta em algum outro? O que que a gente faz? Então, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é sobre os bancos e instituições financeiras no geral, que aqui vai, né, desde bancos tradicionais, corretoras de investimentos, empresas que você pode ter um cartão de crédito bom, e eu quero tratar sobre essas coisas. Primeiro, referente à conta que você vai ter. Veja se sua conta você não paga tarifa para manter ela. Veja se você não tem que ficar pagando tarifa para fazer TED. A gente usa pouco, né? TED, saque, são coisas que a gente usa pouco. Mas é legal você ver se você não está pagando para manter essa conta, se você não tem umas tarifas bobas, porque sendo bem sincero, para pagar taxas, pagar essas tarifas em pleno 2026, não tem porquê, né? Então você acaba vendo que às vezes é coisa que passa batido, ah, mas é só R$ 10 por mês, beleza. É esse valor que você poderia juntar ao longo de um tempo e gastar com alguma outra coisa. Porque aí é só a tarifa da conta, depois é só a anuidade do cartão de crédito, é só mais um serviço do banco aqui que eu assinei para guardar dinheiro, que é uma capitalização ruim. Vai juntando essas coisas que não vai ver, virou uma bola de neve, virou um valor grande. Então, não deixa se levar e só vai pagando. Então, olha a conta que você tem, escolhe bons bancos. Então, eu vou ter conta, de repente, num banco tradicional, um Itaú. Mas eu sei que lá, de repente, cartão de crédito, eu vou ter que pagar anuidade, não vai ser tão bom. Se eu não tiver um gasto muito alto, eu não vou conseguir isentar a anuidade do cartão de crédito. Então, além do Itaú, eu vou de repente usar um C6 junto, porque no C6 é mais fácil de eu conseguir um cartão de crédito e isentar também, principalmente se eu tiver investimento. Ou se eu estou começando agora, quero um cartão bom, sem anuidade, mas que tenha cashback. Eu tenho o Inter. Então você pode conciliar, ter uma conta numa instituição mais tradicional, num banco grande, que às vezes vai ser mais completo, e alguns serviços você não vai utilizar por conta que vai ser pago, né? Você vai ter que desembolsar um valor, sendo que em outras instituições, nessas digitais, a gente consegue de graça, basicamente. É claro, vai ser mais restrito, mas a gente consegue não pagar nada. Então, eu, nesse momento, buscaria ter conta em um banco tradicional, um banco grande, e conta em um banco digital. É até legal você ter conta em mais de um banco para você ter uma organização das suas contas. Então, de repente, eu recebo o meu salário aqui no Itaú. E aí, eu vou fazer meus investimentos no Banco Inter, porque lá é uma corretora de investimento com qual eu não pago taxa, e de repente, conforme eu vou aumentando o valor investido, eu vou até conseguindo mais limite no meu cartão de crédito, se eu solicitar por lá, consigo ir dando um upgrade. Ou eu também consigo isentar a anuidade, caso eu suba para um cartão melhor, pelo patrimônio que eu já tenho investido. E até uma outra questão, eu vou usar o C6 daí,
para os meus gastos. Então veja só, a minha renda, ela cai aqui no Itaú. Aí eu já tiro um valor para investir, envio lá para o Inter e envio um valor que vai para o C6, que é os meus gastos. Então fica até mais organizado as suas contas. O C6, se você fizer um Pix lá para os seus amigos, de repente um churrasco que na hora lá passou o seu cartão, o pessoal vai transferir, em vez de cair na conta que você recebe seu salário, que você deixa lá para você ver tudo que está entrando ali da sua profissão, sua renda extra, em vez de você receber naquela conta do Itaú, ficar tudo bagunçado, o pessoal manda para lá, recebe no C6. Então eu já paguei no C6, vou receber no C6. Então meus gastos do dia a dia, coisa que vai tendo ali, que vão sendo movimentados, movimento no C6. O Itaú eu uso para receber meu dinheiro, mandar os meus investimentos lá para o Inter, mandar o valor que eu posso gastar para o C6 e de repente eu só deixo para pagar as contas fixas ali no Itaú. Então, eu recebo minha renda, tiro o que eu vou investir, tiro os meus gastos, que é mais lazer do dia a dia, e deixo o valor para pagar as contas fixas. Porque aquelas contas fixas você já sabe o valor, então você pode manter no Itaú. Então, sua vida financeira fica até mais organizada quando você passa a ter essas instituições para você fazer essa divisão, tá? Então, falando sobre a conta, eu faria esse processo de ter um pouco mais de contas ali, mas não muitas, para você não se perder, não virar aquela bagunça, mas você ficar organizado, tá? Segunda questões aqui, sobre cartões. E o débito ele é clássico, né? Você vai usando no dia a dia, claro, com responsabilidade também, mas principalmente o cartão de crédito, ele pode ser um vilão, né, para pessoas que não saibam usar, mas ele pode ser algo bom para pessoas que sabem aproveitar dos benefícios, né, de você trabalhar os fluxos ali, em vez de desembolsar um valor agora, você desembolsar só daqui a um mês, em vez de você não ter um desconto à vista, você parcelar ali um valor para você não ter os juros, mas você não ter que desembolsar todo o valor, você ir pagando um pouco todos os meses, e você também colher os benefícios de cashback, pontos. Isso é bom, mas é preciso saber usar o cartão de crédito. O cartão de crédito é o vilão para muitas pessoas. Então, se você é uma pessoa que até o momento está tendo dificuldade com o cartão de crédito, você sempre exagera nos gastos por ele, talvez o melhor caminho inicialmente seja deixar de usar, seja ser uma postura um pouco mais drástica para você tirar do caminho e começar a pagar todas as suas contas em dia, tudo no débito. Então, se acabou o dinheiro no débito, eu não tenho mais o que gastar, não vou para o crédito. O crédito ele não é um aumento ali da minha renda, um extra da minha renda para eu poder gastar mais. Então, o cartão, eu acho que é legal sim a gente ter cartões que tragam benefícios, né? Porque a gente pode acumular milhas, pontos, cashback. Se vai viajar, você de repente consegue pegar uma sala VIP em um determinado aeroporto. E é muito bom os pontos porque eu juntei e eu consegui recentemente comprar ali uma viagem completa, hospedagem, passagem aérea, com quase 50% de desconto. Então a viagem saiu muito mais barata. Então você começa a gastar de uma forma mais inteligente. Então verifica cartões que são bons, que você não vai pagar anuidade, ou que você vai conseguir isentar pelo gasto que você tem mensalmente, ou pelo investimento que você tem na instituição. Dá uma olhada lá no C6, dá uma olhada no Inter, dá uma olhada no BTG, que você pode conseguir a isenção também e ter um bom cartão de crédito. Então, são passos importantes que você vai dando na sua vida financeira. Pô, consegui ali organizar as minhas contas. Tenho conta hoje Santander, tenho conta no Inter, tá tudo organizadinho, cada conta eu uso para uma finalidade. Tenho o meu cartão de crédito numa instituição boa, que eu não pago anuidade, mas eu tenho os benefícios. E estou fazendo também, de repente, investimentos. E como que eu vou fazer esses investimentos? Qual instituição eu vou usar também para isso? Aí você tem várias instituições, você tem instituições que são mais focadas, né, em investimentos, BTG, XP, você tem o Inter, você tem C6, você tem Nubank também que podem ser utilizados. Eu recomendo que você utilize uma corretora como o BTG, como a XP, são mais apropriadas de certa forma, são melhores geralmente, mas é uma boa estratégia você utilizar essas outras instituições também, pelo fato do cartão de crédito, às vezes você conseguir benefícios e você não ter anuidade. Só que
Muitas das vezes você consegue a mesma coisa aqui na XP e no BTG, um bom cartão de crédito sem anuidade. Hoje o cartão da XP ele não tem anuidade. O do BTG eu não me lembro se o inicial ele não tem anuidade, eu acho que tem anuidade. Mas assim, você consegue ter a isenção da anuidade, ter um bom cartão e estar também com seus investimentos numa boa corretora. Então, eu sugiro que você dê prioridade para de repente estar no BTG, caso você consiga abrir a sua conta. BTG não deu certo, tendo na XP. XP não está sendo legal, não adequei, gosto mais de usar o C6, gosto mais de usar o Inter. Não tem por lá, não vai ter problema. Mas entenda os benefícios, entenda se você está tendo algum custo, se você não está tendo, para aquela instituição te atender bem. Então, acho que é importante você fazer essa avaliação inicial. E aqui não está numa ordem cronológica que eu estou passando dessa estrutura para vocês terem, porque tem a questão da planilha que a gente vai falar, de como ter controle daí, né, dessas coisas que entram na sua conta, a sua renda, das saídas, dos gastos que você vai tendo, mas é um tópico bem importante entender ali os bancos, instituições, cartões de crédito, como que funciona. Então, para analisar hoje as contas que você tem, os cartões, benefícios, custos que eles estão tendo e até mesmo para os seus investimentos. Aí a gente vai para uma etapa que seria a de gestão, eu vou colocar aqui. Gestão financeira. Porque nesse momento a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, uma planilha para você conseguir ter a gestão das suas finanças, começar a ter controle, ter clareza de o que que entra para você, o que que sai. E eu acho legal você fazer um levantamento de algumas coisas que são importantes para você entender a sua situação atual. Então, qual que é a sua renda mensal? Faz esse levantamento. E esse levantamento, ó, para tudo que você for levantar aqui, você pode colocar data, uma descrição, o valor. Simples. Ah, eu recebo o meu salário, sou CLT em partes. Então entra primeiro o vale, depois vem o pagamento, enfim. Você coloca lá a data que você recebe tal coisa. Depois o salário você coloca a data. Ah, eu sou PJ. Normalmente eu pego no final do mês, faço o fechamento lá e já tiro o dinheiro que eu vou retirar do meu negócio. Então beleza, você coloca aqui dia 30, você tem o seu Prolabore, digamos que de 15 mil reais. Aí você registra. É importante você fazer esse levantamento para você ter como se fosse uma fotografia do que entra para você, que seria a sua renda mensal, do que sai, os seus gastos. E aqui tem os fixos e variáveis. Você faz o levantamento de dívidas. E também, se você tiver investimentos. Para você ter uma fotografia, como eu falei, você entender sua situação atual, seu ponto de partida. Pô, eu fiz esse levantamento, comecei a registrar aqui a minha renda, deu um valor total de 5 mil reais. Aí só de gastos fixos, aquilo que eu tenho para pagar todos os meses, deu 3.500. E aqui eu nem estou considerando mercado, coisa do tipo, porque mercado, essas coisas, gasolina, transporte, é variável para mim. Então sobrou 1.500 aqui. E talvez esse gasto aqui ele até passe disso. E aí que entra o meu cartão de crédito, que eu sempre tenho uma fatura ali que acaba estourando o valor da minha renda. Então você começa a já ter uma noção, pô, olha, eu tenho fixo que entra para mim, que seria a renda, 5 mil. Mas só que eu tenho fixo que eu pago também 3.500, já fico com uma margem pequena ali para gastos variáveis, para separar para uma reserva ou para investir. Então, muitas pessoas, quando a gente atende por aqui, é comum elas estarem querendo investir, mas elas responderem no nosso formulário para a gente fazer uma avaliação financeira que elas não utilizam nenhum método para saber quanto que entra, quanto que sai, para ver a situação dela. E muitas pessoas se chocam quando elas colocam isso no papel e veem o valor que realmente elas gastam. A maioria das pessoas erram ao calcular esse valor de cabeça. Elas imaginam que sempre elas estão gastando menos do que elas ganham e elas sempre imaginam que tem uma boa sobra de dinheiro para ela caso ela quisesse economizar, mas no momento ela não está economizando ou caso ela quisesse investir. Então é importante você colocar no papel e aí a ferramenta que você vai utilizar para isso
Pode ser o que for mais conveniente, o que for mais fácil para você. Eu gosto de trabalhar uma planilha, tem gente que gosta de trabalhar aplicativos. Eu não gosto porque às vezes os aplicativos são muito engessados, é a metodologia do aplicativo. A planilha eu faço do meu jeito, na minha metodologia. Tem uma planilha que a gente disponibiliza para os nossos clientes. E a gente faz adaptações, ajustes para se encaixar para o que o cliente precisa, para como ele gosta de ver as suas finanças. Então é muito pessoal, é muito único de pessoa para pessoa. Tem pessoas, eu já atendi clientes de a gente fazer uma consultoria, a pessoa vir até o meu escritório, ela trazendo o caderno, marcado ali, tudo bonitinho. E eu acho até legal, né, ver a pessoa registrando um caderninho, né? É bacana de você ver ali o esforço, a dedicação que a pessoa tem nisso. E aí é um método que é mais fácil para ela. Ela não sabe mexer direito com Excel. Ela tem dificuldade para comprar as ações na corretora. Então a planilha geraria um fardo para ela. Então no caderno é fácil, papel e caneta na mão. Pronto. Ela faz o controle dela. Então a ferramenta ela não importa tanto. Mas o que importa é você levantar a sua renda, saber o quanto que entra para você, os seus gastos. Eu acho interessante você trabalhar o que eu chamo de fluxo. É como se fosse o seu fluxo de caixa. Na empresa, a gente tem isso, né? Uma demonstração que é o nosso fluxo de caixa. Ela mostra pra gente tudo que entra e tudo que sai, exatamente nos dias. Então, o que que é legal você fazer de fluxo de caixa? Vamos pensar que aqui é um calendário, ó, com todos os dias do mês. Aí você consegue ver, dia 5 entra para mim R$ 3.000. E aí no dia 8 eu já tenho que pagar ali a fatura do cartão no valor de 1.500. Então já vai sair esse valor da minha conta. E aqui, nessa coluna última aqui, você vai registrando seu saldo. Então entrou 3.000. Aí depois saiu 1.500, ficou 1.500 ali no seu saldo. Eu gosto de colocar esse fluxo assim, desenhado, para eu conseguir ver à frente. Então hoje eu tenho esse valor na minha conta. Daqui a alguns dias eu vou ter que pagar tais contas, vou ter tais gastos, então eu vou ter que desembolsar alguns valores. Então eu vou vendo de maneira mais ampla e detalhada como que eu vou estar até o final do mês, como que eu vou estar até determinada data, porque eu tenho o meu fluxo de entradas e saídas. E isso ajuda muito para você fazer a gestão das suas finanças, conseguir se planejar melhor. Porque se você está com um saldo menor, tem contas que você tem para pagar, você já consegue ver, pô, no meu dia a dia ali eu vou gastar um pouco menos. Se meus amigos chamar para fazer alguma coisa, de repente esse rolê, essa saída eu não vou participar. Porque eu vou ter conta para pagar, eu vou gastar se eu sair, então eu não vou fazer isso nesse momento. Ter essa visualização facilita para você ter mais gestão, mais controle e não evitar que você gaste mais do que deveria, saia um valor maior da sua conta, porque você tinha gastos ali que já eram fixos, mas você não se atentou a isso, você gastou um pouco mais. E quando a gente vai fazendo tudo de cabeça, quando a gente vai tudo, a gente não tem nenhum controle, a gente vai só na nossa cabeça. É muita conta para nossa cabeça fazer, por isso que a gente se perde. Por isso que acaba nunca dando certo. Então é importante você ter isso no papel. Então você já entendeu como fazer a sua gestão financeira, como se organizar, como trabalhar com as instituições, os bancos ali, como que você se organiza. Aí a gente vai para uma etapa de trabalhar suas conquistas. E aqui entra a questão de metas que você vai ter, objetivos, ou seja, o que você quer fazer com seu dinheiro, o que você pretende realizar. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, fazer uma viagem para determinado lugar. São seus objetivos. Isso tudo que você quer realizar são seus objetivos. O como você vai realizar, eu vou guardar R$ 1.000 por mês para fazer uma viagem para fora. O como é justamente a meta que você tem. Então é importante você entender o que eu quero e como eu vou trabalhar para conseguir isso que eu quero. E aí que entra quanto que você deve guardar, aonde que você deve guardar, se você deve investir esse valor, se você deve deixar separado como se fosse uma reserva, até mesmo para você construir uma reserva, você ter um caixa ali para você, você ter investimentos. Então é importante você também parar para pensar sobre essas coisas. Daqui um ano eu quero fazer uma viagem para tal lugar, ou daqui um ano eu quero trocar de carro, vai precisar de dinheiro.
porque eu preciso desembolsar ali um valor, vou para um financiamento, talvez é melhor eu começar a desenhar aqui uma meta de guardar R$ 1.000 por mês para meu objetivo de comprar o carro. Ah, é num prazo que eu quero fazer isso de, vamos dizer que 3 anos. Então, como tem um bom tempo, eu consigo fazer alguns investimentos durante esse tempo para esse R$ 1.000 que eu vá guardando, ele aumente com o passar do tempo, porque vai gerar rendimento e assim, às vezes eu consigo diminuir esse prazo de 3 anos ou lá na frente, esperando esses mesmos 3 anos, eu consigo comprar um carro melhor, porque eu vou chegar lá depois de 3 anos com um valor maior, já que estava investido. Então você consegue colocar no lápis ali e traçar cenários para sua vida, de que você vai conquistar, como você vai chegar nisso. E aí é preciso você também trabalhar aqui alguns cálculos básicos para você saber, se eu quero fazer, vamos dizer que um orçamento que você vai fazer, né? Eu vou fazer um orçamento de uma viagem. Para eu realizar essa viagem, eu preciso de R$ 10.000. É uma viagem que eu vou fazer para fora, por exemplo. Eu quero fazer daqui 3 anos. Nesse momento que eu estou hoje, eu consigo guardar R$ 400, R$ 450 por mês para essa viagem. Então, para eu chegar nesse valor, será que se encaixa dentro desse prazo de 3 anos? Se não se encaixa, talvez eu vou ter que adiar ela um pouco, se for um valor pequeno. Ou talvez possa fazer uma viagem mais barata, vou fazer uma viagem de R$ 8.000, já que está fora do meu alcance essa de 10. Ou melhor, vou trabalhar aqui na minha gestão financeira para, ao invés de eu conseguir guardar somente os 450 e fazer a viagem de R$ 10.000 que eu gostaria, eu vou subir o meu valor de economia mensal para 1.000. Então é importante você começar a pensar nas coisas que você deseja fazer, o quanto de dinheiro vai precisar e olhar para a sua situação atual. Hoje, dentro do que eu fiz aqui de levantamento de como que tá as minhas finanças, então, olhando aqui os meus gastos, eu consigo ter uma economia mensal de pelo menos R$ 1.000 por mês. Isso eu sei que é garantido. O que que eu vou fazer com esse valor ao longo do tempo? Se eu não tenho nada de dinheiro guardado, talvez o primeiro passo seja a reserva, para você ter um caixa ali caso aconteça algum imprevisto. Aí você pode deixar naquelas caixinhas, cofrinho que geram um rendimento para você. Então eu levanto, se eu estou gastando, digamos que R$ 10.000 por mês, esses são todos os meus gastos, eu vou buscar pelo menos ter um mês do valor dos meus gastos. Então eu vou juntar ali de reserva R$ 10.000. Com o tempo você pode ir aumentando o valor dessa reserva. Cheguei nos R$ 10.000, beleza. Agora daqui 5 anos eu pretendo me casar, por exemplo. Quero planejar ali para fazer uma festa, algo legal. Então, como eu já completei a minha reserva, agora o meu próximo objetivo que eu quero realizar na minha vida é essa questão do casamento, então eu vou fazer investimentos, porque eu tenho um prazo longo para trabalhar. Posso ir investindo durante esse período, depois de 5 anos eu vejo o montante que eu acumulei e vejo lá o que eu vou fazer de fato ali na minha festa, as coisas que eu vou contratar. Então, você começa a destinar R$ 1.000 para os investimentos. Você percebe que sua vida ela vai ganhando muito mais controle, você está muito mais direcionando para onde você realmente quer, porque você fez todo um trabalho de gestão financeira, de mapear quais são os seus objetivos, metas que você consegue realizar, coisas que você quer realizar e como que você vai chegar nesse caminho. Aqui nos investimentos, aí é questão de você ter estratégia, de você ter ali investimentos que vão ser para a parte de renda fixa, você ter ações aqui do Brasil, você ter ETFs globais.
Nos investimentos, aí entra uma outra parte, de você ter estratégia. Mas até chegar nisso, percebe como é importante a parte aqui da gestão financeira. Aonde que eu vou receber a minha renda mensal? Qual conta? Eu vou usar, de repente, o Santander. Até porque se eu recebo por lá, o Santander, ele me dá um cartão sem anuidade e que tem bons benefícios. E eu consigo investir pela XP ou pelo BTG. Aí minha conta fica organizada. Eu tenho estrutura financeira. Então você começa a alinhar todas essas coisas, você começa a ter muito mais controle financeiro, muito mais direcionamento. E aqui eu quis passar um pouco para vocês da estrutura financeira que eu acho que são coisas que vocês devem pensar no dia a dia: bancos, contas, cartões, investimento, como se planejar para realizar os objetivos, traçar metas e também ver a sua situação atual, levantando qual é a sua renda, o que entra para você todos os meses, gastos, tanto a parte fixa quanto variável. Se você tem dívidas, colocar no papel qual que é o valor que resta ainda dessa dívida, qual que é a parcela que você paga, quando que ela acaba. Se você tem investimento, lista também patrimônio que está investido em determinados ativos, né, ações, renda fixa, para você ter uma fotografia da sua situação atual. E a partir dessa situação atual, você começa a entender o que é possível e o que não é. É possível investir R$ 1.000 por mês? É possível eu fazer uma viagem daqui tanto tempo? Vou ter condição de economizar para essa viagem? Aí você começa a pôr no papel quais são os seus objetivos e ver como que você vai chegar neles através das metas que você pode direcionar para reserva, para investimentos, mas só de seguir esse processo você já vai ter muito mais estrutura.